Turma, nós estamos em fatores que deslocam o equilíbrio. Isto é fundamental para o Enem, ok? E os vestibulares que nós temos pela frente. Então, é bastante perguntado, numa reação química, para que lado é deslocado o equilíbrio através desses três fatores: temperatura, pressão e hoje nós vamos ver concentração, que é o terceiro fator que está nos faltando. O primeiro fator é a temperatura. Aumentando a temperatura, eu favoreço que o equilíbrio desloque para o lado endotérmico. Diminuindo a temperatura, eu favoreço que o equilíbrio se desloque para o lado exotérmico. E tem que aparecer o ΔH aqui, não é mesmo? Na reação, se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é maior ou menor que zero, se o reagente é maior ou menor que o produto. O segundo fator que nós vimos é a pressão. E a pressão nós vemos pelo númerozinho que nós temos na frente da molécula, ok? Vamos fazer o balanceamento dessa aqui? 2 carbonos, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, então vamos colocar um 3 aqui. Agora o oxigênio nós temos 4, com 3, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então vamos colocar, aqui nós temos 3, então um 3 sobre 2, ok? Então o volume nós vemos por esse númerozinho. Então deste lado nós teríamos 5 volumes e deste lado nós teríamos 4 volumes, ok? Aumentando a pressão, nós deslocamos para o lado de menor volume e diminuindo a pressão para o lado de maior volume. Claro que cuidando sempre dos estados físicos, né? Porque o estado sólido não desloca o equilíbrio, nem o estado líquido, ok? Então hoje nós vamos ver concentração. Ele é o mais fácil de todos os fatores. Nós temos que ter um pouco de atenção só no português, tá certo? Vejam bem, ó. Aumentando a concentração na química é representada por esses colchetes, ok? Então, aumentando a concentração, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto, certo? Então, se eu aumento a concentração desse reagente aqui, eu vou deslocar para o lado oposto. Se eu diminuo a concentração, eu desloco para o mesmo lado. Então, se eu diminuo a concentração desse reagente aqui, eu vou deslocar para o mesmo lado. Então, concentração é um dos fatores o mais fácil que nós temos. Não sei se vocês estão lembrados do exemplo que eu dei para vocês, daquele tubo de fazer a barba. Então nós vimos os três fatores, né? Temperatura, que eu falei para vocês, que principalmente quando está no final, nós sentimos mais gelado. Isso acontece também no desodorante, ok? Pressão, esses produtos estão sob pressão, então por isso que nós fizemos a agitação, agitamos ele para aumentar a pressão, tá certo? E deslocar para o lado que nós queremos, no caso da espuma. E a concentração também, quando nós aumentamos a concentração, nós deslocamos para o lado oposto, e quando nós diminuímos, para o mesmo lado. Por isso que quando um produto está no final, né, ele tem menos concentração, ele não sai a espuma toda, no caso daquele exemplo, ele sai já meio líquido quando está no finalzinho, tá certo? A mesma coisa do desodorante, né? Ele só sai aí o ventinho da pressão que nós temos ali dentro, porque nós não temos mais aquela parte líquida, ok? Muito bem. Então, olhem como é fácil concentração. Se eu aumentar a concentração do etanol, para que lado vai o equilíbrio? Vai para o lado direito. Se eu aumento a concentração de oxigênio, para que lado vai o equilíbrio? Para o lado direito. Se eu aumento a concentração de dióxido de carbono, para que lado vai o equilíbrio? Para o lado esquerdo. Se eu aumento a concentração de água, para que lado vai o equilíbrio? Para o lado esquerdo. Então, fácil assim, ok? Se eu aumento a concentração de qualquer reagente, vai para o lado oposto. Se eu aumento a concentração de qualquer produto, vai para o lado oposto. Agora, se eu diminuo, fica no mesmo lado que ele está. Então, se eu diminuo a concentração de etanol, neste caso aqui, vai ficar do mesmo lado. Se eu diminuo a concentração de oxigênio,
vai ficar deste mesmo lado, que é o lado esquerdo. Se eu diminuo a concentração de dióxido de carbono, fica do lado direito. Se eu diminuo a concentração de água, fica do mesmo lado, ok? Pessoal, até a nossa próxima aula. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.